Bom, apostila de história, o conteúdo aqui vai falar sobre o Brasil das indústrias, né? Então vamos lá. Neste capítulo você vai estudar as primeiras indústrias brasileiras e os trabalhadores desses espaços. Então leia esta imagem e sua referência, página 15. Então aqui, olha, são os trabalhadores na laminação no complexo industrial Matarazzo, tá? Aqui a escrita está errada. Foi um imigrante italiano que veio para o Brasil e fez fortuna aqui, tá? Bom, aqui, o que foi registrado na imagem? Então, observem bem essa imagem. O que vocês podem observar? Que são operários, né? Funcionários trabalhando parece um barracão, né? Um galpão da indústria, né? A número 2, há máquinas no galpão da tecelagem? Então, e os maquinários, né? Então, a gente observa que há máquinas, umas máquinas bem assim, antigas, né? Porque essa foto é uma imagem bem antiga, né? E bastante maquinário a gente observa aqui. E a número 3, cite 3 características desse ambiente de trabalho. Bom, aqui a gente pode observar as roupas dos funcionários. Não parece ser nada de uniforme, como hoje são nas indústrias, né? Os funcionários são todos uniformizados, aqui não parece ser, né? Parece que lá no fundo tem uma pessoa observando e a quantidade de máquinas que existe, né? Então, são 3 características que a gente consegue identificar aqui. A imagem não é muito boa, a gente não consegue ver muito bem, mas seria isso. Bom, a página 16. Do artesanato à indústria. Na Inglaterra, há mais ou menos 250 anos, surgiram as indústrias. Eram organizadas em galpões que abrigavam operários, matérias-primas e máquinas. As primeiras indústrias eram destinadas à produção de tecidos. Antes desse período, a produção de tecido era manual. O trabalhador, conhecido como artesão, realizava todo o trabalho. Tosqueava a ovelha, tingia a lã e transformava em tecido. Então, vamos lá. Ó. Na Inglaterra, há mais ou menos 250 anos surgiram as indústrias. Ó. Há 250 anos surgiram as indústrias na Inglaterra. Eram organizadas em galpões igual a esse que a gente viu, e que ali ficavam os operários, as matérias-primas, né, é o que eles iam usar, e as máquinas. As primeiras indústrias eram destinadas à produção de tecido, igual essa daí, a indústria têxtil era tecido. Antes desse período, era a produção de tecido manual. O trabalhador, conhecido como artesão, realizava todo o trabalho. Então, antes de chegar às indústrias, o trabalho era todo manual. O trabalhador tosqueava a ovelha, tingia a lã e transformava em tecido. Compreendendo a história. E esta reprodução de uma obra conhecida como a Oficina de um Tecelão, criada pelo pintor Gilles Homboldt. Então, olha só. A Oficina de um Tecelão. Observem bem. E a gente vê aqui, ó. Vamos lá. Que atividades as pessoas representadas estão realizando? Então, aqui a gente vê um homem, né? Ele está trabalhando, parece ser um tear. A mulher aqui, ela parece que ela tá com uma fiandeira, né? É igual da história da gata borralheira, a fiandeira aqui. E tem 2 crianças aqui, olha, um bebezinho ao chão e uma criança um pouquinho maior brincando com o cachorro, né? Enquanto os seus pais estavam trabalhando. Em que ambiente se passa essa cena? Pela imagem aqui das 2 crianças junto com os pais, parece ser na própria casa deles, né? Ou em uma pequena oficina, ali que eles levavam as crianças também junto. A página 17. Como era o trabalho de um artesão? O que ele realizava na oficina? Recorte as peças do material de apoio e organize em sequência a representação das etapas de um trabalho artesanal. Então, aqui, olha, tem a produção artesanal de tecidos, desde a colheita, né, passando por tingimento, até a transformação em tecido.
Vocês vão recortar e colar no caderno essa sequência. E aqui, as máquinas chegaram para ficar. Com o passar do tempo, o trabalho deixou de ser realizado do início ao fim pela mesma pessoa. E assim, cada trabalhador se tornou responsável por uma parte da produção. Por exemplo, um tosqueava a ovelha, o outro preparava a lã para colocar na roca, o outro trabalhava com a lã no tear, alguém costurava e, finalmente, em último, o trabalhador arrematava o tecido. Então, aqui o que é uma roca? É a máquina que transformava a fibra em fio. Os locais de trabalho mudaram, já não havia espaço nas oficinas domésticas para as novas máquinas que eram muito grandes. O número de trabalhadores também aumentou e dessa forma surgiram as primeiras fábricas. Então aqui, ó, com o passar do tempo, o trabalho deixou de ser realizado do início ao fim pela mesma pessoa. Então a mesma pessoa ela não fazia mais todo o processo. Cada pessoa fazia uma parte do processo. Os locais também mudaram de trabalho e já não havia espaço, ó, mais nas oficinas domésticas para as novas máquinas. E elas começaram a se tornar cada vez maiores. E o número de trabalhadores aumentou e dessa forma surgiram as primeiras fábricas. Então, olha aqui a imagem. Essa imagem é do pintor Adolf von Menzel, é o laminador de ferros, de 1872 a 1875. Então, aqui, ó, novos maquinários, motores e equipamentos foram usados nas indústrias de tecidos, sapatos, roupas, chapéus e alimentos. O surgimento das indústrias também incentivou a criação de estradas de ferro, linhas de bonde, serviços públicos de iluminação a gás e redes de água e esgoto. Então, olha só, esses maquinários a vapor foram usados nas indústrias do tecido, olha, roupas, chapéus e alimentos. Esses novos maquinários a motores. E o surgimento das indústrias incentivou o quê? A criação das estradas de ferro, né? A linhas de bonde, serviços públicos de iluminação a gás, redes de água e de esgoto. Então começou aí também, junto com isso, a expansão das cidades, dos municípios.